Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho. Sexta-feira, hoje a nossa 8ª live da nossa jornada da inclusão. 30 lives diárias às 17h07 para o seu desenvolvimento. E nós estamos aqui como? Organizando, fazendo acontecer. Olha o fio aqui, ó, aparecendo. Ao vivo é assim que funciona. Então, pessoal, olha só. O tema da nossa live de hoje é coordenação motora ampla. O que é a nossa coordenação motora ampla? Será que todo mundo tem isso bem desenvolvido? Será que a gente dá conta de ter uma coordenação motora ampla bem desenvolvida ou desenvolver com os nossos alunos a coordenação motora ampla deles? Então, o que é a coordenação motora ampla? A coordenação motora ampla nada mais é do que o desenvolvimento dos nossos músculos maiores, dos nossos músculos grandes, que eles chamam, e que dão suporte para correr, para sentar, para saltar, para realizar atividades de movimentos maiores. E essa coordenação motora ampla é uma habilidade muito importante e que a gente precisa desenvolver desde que as crianças são bebezinhos. Precisam de incentivo, precisam de estímulos para que quando elas sejam adultas, quando elas se tornem crianças maiores, adolescentes e adultos, elas não tenham prejuízos na sua vida, nas suas atividades de vida diária e tudo mais. E aí, como que a gente sabe que o nosso aluno está, ou que é nosso filho, ou que a nossa criança que a gente cuida, ou que a criança que eu acompanho está com a coordenação motora ampla bem desenvolvida? Primeiro que nós precisamos prestar atenção no que se refere ao marco do desenvolvimento. Lembra que na nossa primeira live, quem conseguiu ver, viu, né? Porque a gente não conseguiu salvar. Mas eu já falei sobre a questão do marco do desenvolvimento, né? Dos estágios que a gente chama. E a criança precisa estar dentro daquela faixa etária no desenvolvimento. Dani, se a criança não está desenvolvendo dentro da faixa etária, ela tem um comprometimento, ela tem algo que está fora do alinhamento, é preocupante? Sim e não. Sim, se ela está muito abaixo do seu nível de desenvolvimento, tá? Mas existe, para tudo existe o mínimo e existe o máximo, né? Então, se uma criança precisa, vamos dizer assim, sentar com autonomia com 6 meses e ela já está com 11 meses e ela ainda não consegue sentar, com 10 meses não consegue sentar, opa, nós precisamos nos preocupar. O que acontece? Tem crianças que são mais precoces, então começam a desenvolver habilidades antes do período, né, um pouquinho antes, e tem outras que ficam um pouquinho depois do período, levam um pouquinho mais de tempo para desenvolver as habilidades. Mas o que acontece? Se determinada habilidade não é desenvolvida dentro do período esperado e ela fica muito distante desse período, ela acaba trazendo vários prejuízos. E a gente sabe que a habilidade que não é desenvolvida dentro do seu período, a gente consegue depois desenvolver sim, mas não com a mesma intensidade. Existem fases e dentro dessas fases é o pico da aprendizagem, né? É o momento que está ali forte esse processo. E aí depois, quando passa esse período, acaba aprendendo sim, desenvolvendo sim, mas com mais dificuldade, levando mais tempo, sendo um processo mais demorado. E algo que a gente precisa prestar atenção também é com relação às crianças público-alvo da educação especial, os nossos alunos incluídos, os nossos alunos que têm alguma deficiência. Existem alunos que têm um comprometimento grande
na questão da coordenação motora ampla? Devido à sua deficiência. Mas isso não quer dizer que nós não vamos estimular, que nós não vamos desenvolver, que nós vamos pensar assim, ele tem essa deficiência e igual ele não vai aprender. Quem me garante? Quem me garante que ele não vai aprender determinada habilidade? Só vai me dizer se ele vai ter condições de desenvolver ou não, eu realizando atividade com ele. E não é realizar uma atividade, 2 vezes a atividade, dizer, eu tentei 1, 2 vezes, não deu, então não vai consolidar. Existe sim a possibilidade da consolidação, mas através de muito trabalho, através de muito estímulo, através de várias atividades. Então a gente tem que pensar no nosso planejamento quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver e qual é a nossa intencionalidade com determinada atividade, certo? Vamos ver quem tá por aí. Ana, Érica, Mônica, que bom ter vocês aqui, muito bom, gente. O tema da nossa live de hoje, da nossa 8ª live, é coordenação motora ampla, certo? E aí eu tava falando antes sobre a questão da preocupação, do cuidado que a gente precisa ter em desenvolver essas habilidades dentro do período. E quando essas habilidades não são desenvolvidas, a gente pode levar para a vida inteira. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em pular num pé só. Não tem coordenação. Adultos, professores, médicos, qualquer pessoa que tem dificuldade. Por quê? Porque lá na primeira infância eles não foram instigados, não foi desenvolvida essa habilidade. Tem pessoas que não conseguem andar de bicicleta, porque não tem o equilíbrio. Tem pessoas que não conseguem jogar futebol, porque não tem coordenação para chutar a bola. Pensa em chutar no gol e chuta para um lado que não tem nada a ver, certo? Tem pessoas que não conseguem jogar basquete, não conseguem jogar vôlei, porque não consegue agarrar a bola, porque não consegue rebater a bola no sentido certo. Porque a coordenação motora ampla também está diretamente ligada à questão da percepção visual, né? Então, assim, a gente tem que ver, perceber o que está acontecendo e aí ter a reação que a gente precisa para consolidar o momento, para consolidar a atividade. E às vezes a gente não tem essa habilidade bem desenvolvida. Então, se a gente pensar nas nossas crianças, por exemplo, com 6 meses a criança já precisa estar se virando de um lado para o outro, já precisa estar sentando, de repente com um apoio, mas já está sentando. Se essa criança com 6 meses não está realizando essas atividades, é sinal de que ela ainda não, vamos dizer assim, não desenvolveu a musculatura suficiente para conseguir desenvolver, para conseguir realizar essa atividade. Então, ela precisa de estímulos. Quem vai fazer esses estímulos? Os adultos que estão próximo dessa criança. Ou na escola, na escola de educação infantil, ou na família, ou os avós, cuidadores. Os adultos que estão com essa criança é que vão proporcionar momentos que elas vão poder desenvolver essas habilidades. Se nós pensarmos, por exemplo, numa criança com 4 anos, tá? Uma criança com 4 anos já precisa ficar com um pé só pelo menos uns 3 a 5 segundos, precisa pular num pé só, precisa, deixa eu pensar, a questão do jogo de bola, né? Jogar bola, chutar a bola, agarrar a bola quando alguém joga, arremessa para ela, né? Claro que controlando a questão da força e da intensidade, mas ela já tem que conseguir agarrar essa bola. Bom, ela já tem 4 anos e ela ainda não está conseguindo realizar essas atividades. Então, a gente precisa pensar em atividades que vão desenvolver essa habilidade, porque essa habilidade vai ser fundamental quando ela for realizar uma atividade que demande dessa coordenação, dessa habilidade. E aí, com os nossos alunos incluídos, como que a gente faz? Da mesma forma, o aluno que está lá no ensino regular, o aluno que está lá no AE ele vai desenvolver essas habilidades, mas a professora da sala regular também pode proporcionar atividades
que tenham a intencionalidade, que tenham o objetivo de desenvolver a coordenação motora ampla. E aí entra o professor de educação física nesse momento, entra atividades lá na língua portuguesa, por exemplo, de um teatro que a professora vai fazer. Então, a gente pode fazer algo interdisciplinar que tenha a intencionalidade de desenvolver essa habilidade, tá? Essa habilidade de coordenação motora ampla. Então, 4 dicas que a gente pode estar trazendo para a nossa prática, pensando nessa habilidade de coordenação motora ampla. Primeira coisa, então, é propor atividades dentro da faixa etária. Dani, mas como eu vou saber qual é a faixa etária? Gente, tem vários artigos na internet que falam, que trazem os quadros da faixa etária, da linha de desenvolvimento, certo? Então, se vocês querem saber, procurem mais específico por idade, com a idade que vocês trabalham, se é educação infantil, se é ensino fundamental. Então, ali vocês já podem procurar, certo? Prestar atenção nessa criança, prestar atenção nas habilidades que ela tem desenvolvida e identificando que ela não desenvolveu a coordenação ampla, então ela precisa, você precisa propor atividades que venham de encontro. E até assim, ó, não precisa ser só o professor de educação física, não precisa ser só o professor lá da educação infantil. Professor de área também pode, professor que trabalha matemática também pode. Ir para o pátio, buscar uma brincadeira, juntar uma brincadeira, uma atividade que tenha a intencionalidade de desenvolver a coordenação motora ampla e a matemática, por que não? Certo? Segunda dica, então, repetir atividades que tenham essa intencionalidade. Não adianta a gente pensar que fez 1, 2 vezes e que consolidou. Não é assim. Lembram que se a criança não desenvolveu dentro da faixa etária, ela está numa faixa etária fora, ela não vai ter tanta, vamos dizer assim, tanta força, tanto empenho. Ela vai desenvolver de uma maneira mais lenta, certo? Então, por isso que precisa propor várias e várias vezes, várias e várias atividades. Terceira questão é elevar a autoestima. Dani, o que a autoestima tem a ver com a coordenação motora ampla? Primeiro, criança que não tem a coordenação motora ampla bem desenvolvida, ela não consegue desenvolver atividades, ela não consegue interagir com as crianças que estão com seus pares, vamos dizer assim. Ela não consegue jogar como os colegas jogam, ela acaba ficando de fora. Ela não é boa no arremesso, ela acaba sempre sendo a última a ser chamada para o time. Ela não consegue jogar... ter bons resultados numa atividade física porque ela não tem coordenação, ela acaba ficando de fora. Então, assim, ó, elevar a autoestima dessa criança, valorizar quando ela consegue alguma coisa dentro da proposta que você está trazendo, né? E procurar trazer os colegas para perto e dizer, olha, nem todo mundo é bom em tudo, tem pessoas que são muito boas nos esportes, são muito boas na coordenação motora ampla e tem pessoas que têm dificuldade. Se coloque também, né? Eu também tenho dificuldade. Eu também não sei jogar bola. Então, a gente vai aprender junto. Mostre a sua fraqueza pro aluno para que ele perceba que não é só ele que tem dificuldade, que o professor também tem dificuldade, também quer se desenvolver e que ele também pode auxiliar nesse processo. E a quarta dica, então, é pensar sempre que os nossos alunos incluídos precisam de um tempo maior para consolidar determinadas habilidades, precisam de um tempo de um empenho maior para desenvolver determinadas habilidades. Pode ser que essa habilidade não se desenvolva levando em consideração a deficiência que o aluno tem, mas o que a gente não pode é deixar de propor atividade achando que ele não vai conseguir. Né? A gente não pode ficar no achismo, eu acho que ele não vai conseguir, eu acho que por causa da deficiência ele não vai conseguir. Não, nós vamos propor atividade, nós vamos diversificar as atividades e aí sim, depois que a gente propôs por um determinado período de tempo, que a gente propôs, daí a gente esperou um tempo, daí a gente propôs de novo e daí só o tempo vai nos dizer se a gente consegue ou não desenvolver habilidades ou desenvolver essa determinada habilidade com os nossos alunos público-alvo da educação especial. Certo?
Patrícia, Wagner, Lidineia, que bom ter vocês aqui, gente. Essa é a nossa 8ª live de 30 do nosso projeto, então, da Jornada da Inclusão. Se você não conseguiu assistir ao vivo, está assistindo no replay, pode deixar um comentário, pode me enviar mensagens pedindo assuntos e temas que você gostaria que a gente tratasse aqui na nossa jornada. Eu fico muito feliz de estar trazendo conteúdo para vocês. E amanhã, então, nossa 9ª live da jornada. Espero você aqui ao vivo. Um grande beijo, um ótimo restinho de sexta-feira e um abençoado final de semana. Fiquem com Deus.